Já oramos, já cantamos, já glorificamos o nome do nosso Deus. Agora nós queremos ouvir a palavra dele. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. E como hoje nós estamos começando uma nova etapa, como nós estamos começando em um novo local, é sempre bom a gente relembrar a missão que Deus deu para a nossa igreja. Então é por isso que hoje nós vamos pensar sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu convido então, Gênesis capítulo 32, nós lemos a partir do versículo 22. E diz assim a palavra de Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe foi deslocada a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Convido a igreja mais uma vez à oração. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra e te pedimos agora que o Senhor venha falar ao nosso coração através da sua palavra, e que a tua palavra, Senhor, venha trazer grande glória para o seu nome, venha exaltar Cristo e alimentar o seu povo. Assim nós oramos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui está o texto base daquilo que nós temos como nome para a nossa igreja, Penuel Presbyterian Church. Por que nós temos Penuel? Penuel está ligado com Betel, ou está ligado com Jacó. Jacó tem 2 encontros com Deus. Quando ele está fugindo, nós já acabamos de ver nos momentos de dízimos de ofertas. No capítulo 28, Jacó ele tem um encontro com Deus. Ele vê uma escada que toca de baixo a cima, toca o chão, a terra e o céu. E os anjos do Senhor sobem e descem por essa escada. E ele olha aquilo tudo, ele tem aquele sonho, ele se levanta. Então ele entende que aquele lugar é um lugar diferente. E ele chama aquele lugar de Betel, que é a junção de 2 palavras hebraicas, Bet, que é a palavra para casa em hebraico, e El, que é a forma curta de Elohim, que é a palavra para Deus. Então Bet-El, casa de Deus. Então ele tem esse primeiro encontro com Deus no capítulo 28. Depois ele foge da casa do seu pai, vai para a casa do seu tio Labão, lá ele fica, agora ele está retornando. Ele tem um outro encontro com Deus, agora em Peniel, o que depois vai ser chamado de Penuel. Então, ele tem esse lugar, e a coisa que nós
a nossa igreja é chamada para ser, a missão da nossa igreja, como nós vemos a missão que Deus nos deu, é para ser um lugar de encontro com Deus, face a face, e de transformação. Então é disso que nós vamos falar essa noite. Mas antes de explicar o texto, me permita explicar um pouquinho da vida de Jacó. Jacó, lá, se você voltar no versículo 20, no capítulo 25, Jacó, ele é um filho de Isaac, mas ele tem um irmão gêmeo. E desde o ventre da sua mãe, Jacó e seu irmão Esaú já brigavam. Então Jacó passa a sua vida inteira, se você conhece a vida de Jacó, ele passa a vida inteira brigando com o seu irmão Esaú. Depois de crescidos os gêmeos, agora Jacó trama uma coisa com a sua mãe, e ele agora, ele anseia pela bênção do pai, ele anseia pela bênção e pela aprovação do pai. Por quê? Porque Isaac, de uma maneira muito clara, e a Bíblia nos diz isso, Isaac ama mais a Esaú, porque Esaú é um homem do campo, é um caçador, é aquele homem. Agora, Jacó gosta de ficar em casa, de cozinhar, de ficar com a mãe. Então, Jacó é o favorito da mãe. Mas ele trama com a sua mãe para ter o quê? A bênção do seu pai. Porque ele rouba a bênção do irmão. Então o irmão fica furioso e diz: eu vou matar o meu irmão. Então, agora Jacó tem que fugir da sua própria casa, porque senão o seu irmão pode o matar. E ele foge para a casa do seu tio. E nesse fugir para a casa do seu tio, ele tem esse encontro com Deus em Betel. Primeiro encontro com Deus. Depois, ele chegando na casa do seu tio, ele encontra uma mulher maravilhosa, bonita de rosto e de corpo, como a Bíblia diz. E ele fica encantado. Ela se torna, Raquel, a mulher da sua vida. E ele pensa: se eu tiver Raquel, primeiro ele pensa, se eu tiver a bênção do meu pai, é tudo que eu preciso. Se eu tiver a aprovação do meu pai, é tudo que eu preciso. Depois ele tem que fugir por causa de tudo isso. Aí ele chega, encontra Raquel. Agora, se eu tiver essa mulher, ela é o amor da minha vida, a minha vida vai ser diferente. Se eu tiver ela, tudo vai ser diferente. Então ele se casa, ele é enganado pelo seu tio, que dá a irmã mais velha no lugar da mais nova, e tudo aquilo acontece, você conhece a história. Ele acaba no final tendo 4 esposas, e não uma. Agora, depois de engana o outro, tio e sobrinho, um engana o outro, ele, por ordem de Deus, Deus diz: levanta e volta para a casa dos seus pais. Agora Deus ordena: vai embora daí. E agora Jacó está obedecendo a palavra de Deus e voltando para a sua casa. E é o texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 32. E o que eu quero deixar aqui para vocês essa noite é: como nós podemos ter um encontro transformador com o Senhor. Como nós podemos ter um encontro com Deus que transforma a vida. É essa a nossa intuito essa noite, nesse texto. Se você abrir comigo no versículo 24, deixa sua Bíblia aberta. Se você me conhece, você vai usar isso. A Bíblia você não trouxe ela para ler um versículo e fechar. Deixa a Bíblia aberta. Versículo 24. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem e pôs-se lutar com ele. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que Deus, ele nos coloca em situações adversas. Deus nos coloca em situações difíceis. Deus nos coloca a andar pelos vales da vida, passando por todo tipo de dificuldade e sofrimento, para que nós possamos a nos colocar sozinho com o Senhor. Porque quando nós estamos sozinhos com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus é revelado. Posso dar um exemplo aqui rápido. Por exemplo, imagine que você tem uma doença grave, e você então descobre que você tem essa doença. Por mais que as pessoas ao seu redor, a sua família, os seus amigos, o seu pastor, esteja com você, e todo mundo dizendo: nós estaremos com você, nós não te deixaremos sozinhos nisso.
Mas é uma cirurgia, você precisa fazer uma cirurgia, você tem uma situação delicada. Por mais que a família esteja, por mais que os amigos estejam, por mais que o seu pastor esteja com você, na hora que você entrar naquele corredor e for para aquela sala de cirurgia, é só você e Deus. O nosso problema muitas vezes é que o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento dominical. Eu sou crente e o meu relacionamento é maravilhoso com Deus quando eu estou aqui junto com os outros irmãos. Mas quando nós saímos daquela igreja do Brasil, quando nós saímos do meio daquelas pessoas que nós gostávamos, daquela igreja que nós gostávamos, não são poucas as vezes que eu escuto essa história. Lá no Brasil eu fazia isso, lá no Brasil eu fazia aquilo, lá no Brasil assim, assado, pintava e bordava. Era o Superman da igreja. Mas eu não sei o que aconteceu quando chegou aqui, eu não consigo romper. Eu sei o que aconteceu. No Brasil você vivia das experiências dos outros. No Brasil você estava na igreja, você tinha todo esse ativismo, e era bom estar na igreja, por causa que você vivia da experiência das outras pessoas. Era bom ver o que Deus estava fazendo no meio daquelas pessoas. Mas quando você foi tirado daquilo tudo, agora ficou o que você tem com Deus. É por isso que é importante o nosso relacionamento pessoal com Deus. É maravilhoso estarmos como igreja. A Bíblia nos exorta a nos reunirmos como igreja. Mas nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus. E Deus permite que nós passemos pelos desertos da vida, para que nós venhamos a estar sozinhos com Ele, para que o nosso relacionamento com Ele venha a ser revelado. Jacó está no pior momento de toda a sua vida. Jacó está passando pelo momento de maior angústia na sua vida. Jacó está passando agora pelo momento que ele olha para tudo aquilo e ele vê: isso aqui é o momento decisivo da minha vida. Hoje eu vou encontrar com aquela pessoa com quem eu lutei a minha vida inteira. Se a minha vida está um caos do jeito que ela está um caos, é por causa desse homem, o meu irmão. Então, é um momento decisivo para ele. Eu vou encontrar com aquele que deixou a minha vida essa bagunça que ela é. Ou pelo menos que ele pensa que é. Então Deus, em primeiro lugar, Ele nos deixa passar por esses momentos, para que nós venhamos a nos colocar sozinho com Ele, e para que possamos entender o nosso relacionamento com Ele. Mas aí então, a partir do versículo 24, ele começa a lutar com este homem. E luta, e Jacó, se você se lembra, se você conhece o texto, se você conhece a história de Jacó, ele é um homem de uma força incrível. Lembra que quando ele encontra ali com Raquel, e tem o povo ali, eles tinham que esperar alguns homens para poder tirar a pedra, que era uma pedra muito pesada, de cima do poço. Jacó faz isso sozinho. É um homem de uma força incrível. Mas então aí alguém começa a lutar com ele. Imagina você, Deus te ordena: volta para a casa do seu pai. Ou seja, Deus te dá um comando, e você obedece o comando de Deus, você obedece aquilo que Deus te ordenou fazer. Aí o que nós esperamos quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Quando nós estamos obedecendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, o que nós esperamos de Deus? Que Deus nos abençoe, que Deus faça aquilo que nós estamos esperando. Mas o que Deus faz com Jacó? Deus encontra com ele, começa a bater nele. É a última coisa que você esperava de Deus. Então ele começa a lutar com esse homem. Ele começa a lutar, e aquela luta vai. Mas então o dia começa a aparecer, e ele recebe um toque na coxa. E essa palavra hebraica aqui, ela quer dizer apenas um toque. Como se um toque de um dedo. E com um toque, a sua coxa é deslocada. Naquele momento a ficha cai. Naquele momento ele entende com quem ele está lutando. Naquele momento ele percebe que Jacó está lutando com Deus. Ele percebe que é Deus o seu oponente. Ele percebe que agora ele está diante daquele que falou com Abraão, que falou com Isaac, que o encontrou em Betel. Esse
é o seu oponente. E aí, se você percebe e vai na vida de Jacó, você vê, e nesse texto aqui nós encontramos isso. Primeiro ele está lutando, e toda vez que nós estamos lutando com alguém, por que nós lutamos? Nós lutamos para vencer, para nos afastar daquela pessoa. E inicialmente, no versículo 25, Jacó aqui então está lutando para afastar o seu oponente. Ele está lutando para se ver livre do seu oponente. Mas quando ele entende com quem ele está lutando, agora ele está prostrado. Jacó agora ele não tem saídas. Jacó agora não tem nada que ele possa fazer. Jacó está vencido, sem esperança, sem força, prostrado. Quando nós estamos assim, o que nós deveríamos fazer, se nós estamos numa luta dessa, se nós estamos no lugar de Jacó, o que nós faríamos? Nós soltaríamos, nós deixaríamos o oponente ir. Eu já fui vencido, já estou prostrado. Mas agora que Jacó entende com quem ele está lutando, ele se agarra nele com todas as suas forças. Se antes Jacó lutava para poder afastar o seu oponente, agora ele não o faz mais. Agora ele entendeu com quem ele está lutando. Ele está lutando com o Senhor, e ele agarra o Senhor com tudo que ele pode, com tudo o que ele tem. Então o relacionamento de Jacó aqui, ele é transformado. Antes Jacó tinha um relacionamento comercial com Deus. Como nós vimos no dízimo, mais uma vez, quando ele tem um encontro com Deus em Betel, ele olha para tudo aquilo e tem aquela visão maravilhosa, e ele fala: se Deus me abençoar, então eu farei isso. Se Deus me abençoar, então eu farei isso. E esse é um dos relacionamentos, infelizmente, mais comuns na igreja. A pessoa vem para a igreja, ou a pessoa está na igreja, e ela fala assim: se Deus me abençoar, então eu vou servir a Deus. Se Deus me abençoar, então eu farei isso para Deus. Nesse caso, você não está amando a Deus, você está usando a Deus. Neste caso, você tem um relacionamento não de filho, não baseado na graça, mas você tem um relacionamento comercial com Deus. Se o seu relacionamento com Deus se baseia em: se o Senhor fizer, eu farei em retorno, você tem um relacionamento comercial com Deus. E é isso que Jacó tinha. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, que ele está sozinho com Deus, que ele está prostrado, sem esperança, em desespero, sem força. Antes, ele lutava para se livrar de Deus. Agora, ele luta para se agarrar a Deus e não deixá-lo ir. Antes, ele falava: Deus, se o Senhor me abençoar, eu farei. Agora ele entende que o relacionamento dele com Deus, ou que tudo aquilo que Deus fez por ele, não é e não está baseado naquilo que ele faz por Deus. É baseado na graça imerecida de Deus. Porque nós não podemos fazer nada. Como eu costumo dizer, eu repito de novo e de novo, eu não me canso de parafrasear John Piper. Não se barganha com um Deus que não precisa de nada. Não se barganha com um Deus que não precisa de nada. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Se Ele te chamou para servir a Ele, isso é um privilégio. Você não barganha com Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Ele é o dono do ouro e da prata. Todos os animais do campo são meus, diz o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Ele não precisa de mim, de você, do seu dinheiro ou de nada. Nada. Ele é o Senhor. Quando nós entendemos isso, nós paramos de barganhar com Deus e o nosso relacionamento com Ele é transformado. Então agora Jacó ama a Deus por quem Ele é
e não por aquilo que ele faz. Porque existe uma grande diferença em amar a Deus por aquilo que ele faz e amá-lo por aquilo ou por quem ele é. Porque quando você ama a Deus por aquilo que ele faz, você está olhando para as mãos de Deus. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E as nossas orações se tornam o quê? O muro das lamentações. Eu só vou pedir, 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 pedir. Quando a Bíblia nos exorta, quando Jesus nos ensinando a orar no Pai Nosso, ele diz, você começa adorando a Deus. E nós temos dificuldade em adorar a Deus no nosso tempo de oração, em começar adorando a Deus. Mas quando nós começamos adorando a Deus na nossa oração, nós percebemos uma coisa. E eu tenho um desafio para você, igreja. Quando você vai orar, de manhã, de tarde, de noite, eu não sei que hora que você ora. Espero que você ore. Comece pela adoração, agradecendo a Deus. E se lembrando das maravilhosas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deus, obrigado, porque hoje eu já tenho saúde, porque o Senhor já me tirou da cama, eu já tenho um trabalho, a geladeira está cheia, meus filhos têm onde dormir, eu tenho um teto sobre a cabeça, e vai começando a adorar a Deus por aquilo que Ele vai fazendo. Mas depois então você começa a falar, Deus, obrigado, porque mesmo que eu não tivesse nada disso, o meu nome está escrito no livro da vida. E nada, absolutamente nada, pode me separar do seu amor, que é meu, por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Vai adorando a Ele. Aí meu desafio aí você vai começar a olhar para as suas petições, e você vai se lembrar de quem Ele é. De eternidade em eternidade, Tu és Deus e não há outro. Tu governa e se assenta no alto e sublime trono. E vai adorando a Deus, e vai se lembrando para quem você está orando. Quando você começa a olhar para a majestosa e grandiosa presença de Deus, as suas orações, os seus pedidos ficam desse tamanho. Quando você começa a pedir, 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 e olha Deus isso, olha Deus aquilo, você não está vendo isso aqui não? Você coloca o peso da sua oração nos seus pedidos, os seus problemas se tornam desse tamanho, e Deus se torna desse tamanho. Você começa quase a duvidar se Deus pode responder as minhas orações ou não. Quando você começa pela adoração e por quem Ele é, e amá-lo por quem Ele é, todas as outras coisas caem no seu lugar certo. Mas a pergunta que Deus tem aqui, nesse texto, e isso aqui é quase que existe um trocadilho aqui, porque quando ele fala, o homem veio aqui e começou a lutar com ele, a palavra original hebraica aqui é Jacó. Ele veio e começou a Jacó com ele. Começou a lutar com ele. O que o texto está querendo nos dizer? O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos ensinar isso. Jacó, com quem você está lutando? Jacó, com quem você está lutando? Porque na cabeça de Jacó, a sua luta sempre foi contra o seu irmão, a sua luta foi com o seu tio, foi contra as pessoas, sempre enganando e sendo enganado. Mas então, Deus aparece para ele, antes dele encontrar com o seu irmão Esaú, porque na cabeça dele, agora eu vou encontrar com Esaú, que é o problema da minha vida. Mas Deus então agora encontra com ele, no momento crucial, no momento mais importante, na hora mais difícil da vida dele, para mostrar o quê? Jacó, você tem lutado a vida inteira, e não é com seu irmão, é comigo. A vida inteira você tem lutado, e você tem tentado me afastar. Eu tenho sido seu oponente a sua vida inteira. Você sempre lutou comigo. Então agora ele se põe a lutar com o seu oponente, mas agora ele entende, e ele entende isso, eu lutei com o Senhor a minha vida inteira. Então na cabeça de Jacó, o problema era o seu irmão, quando na realidade o problema de Jacó sempre foi o seu relacionamento com Deus. Quem ele sempre lutou foi com o Senhor.
E nós vemos isso na história dele toda, como eu já disse. Porque Jacó, ele precisava reconhecer que Deus era quem ele sempre procurou, quem ele sempre precisou. Era em Deus que ele precisava colocar a sua esperança. Porque ele sempre lutou contra o seu irmão, na cabeça dele o problema era o seu irmão. Mas o problema é que ele estava lutando com Deus. Ele queria a bênção e a aprovação do seu pai, que amava mais o irmão. Mas o que na verdade que ele precisava, ele já tinha a bênção e a aprovação de Deus. Deus já tinha o elegido, Deus já tinha o escolhido antes que os gêmeos nascessem. Deus já tinha dito: o mais novo dominará o mais velho. Amei a Jacó e rejeitei a Esaú, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 9. Ele já tinha a bênção, ele já tinha a aprovação que ele precisava, que ele buscava, que ele ansiava, que ele queria, que a sua alma desejava. Como isso não deu certo, brigando com seu irmão não deu certo, buscar a aprovação e a bênção do pai também não deu certo. Então agora ele muda o foco: vou buscar no amor da minha vida. Então ele encontra Raquel, uma mulher linda. Ele olha para ela e ele a ama. E ele fala: agora, se eu tiver Raquel, ela é muito linda. A beleza que eu estou procurando, o amor da minha vida, ela vai me completar. Ela vai ser aquilo que me dá sentido na minha vida. Então ele casa com Raquel. E ele vê que nada daquilo completa. Então o amor e a beleza que ele sempre buscou, e que ele pensou em Raquel, que iria completá-lo, ele estava buscando por Deus, porque não existe ser mais belo do que Deus, não existe amor maior do que o nosso Deus. Então a aprovação que ele precisava, a bênção que ele precisava era de Deus, a beleza que ele buscava estava em Deus, o amor que ele necessitava estava em Deus. A luta dele sempre foi contra Deus. Então tudo aquilo que Jacó buscou em homens, em pessoas, esteve sempre no Senhor. Mas porque ele tirou Deus do centro e colocou outras coisas no centro, ele foi passando pela sua vida de frustração em frustração. O que tudo isso nos ensina? Muitos de nós aqui estamos fazendo como Jacó, e passando a nossa vida assim: se eu tiver essa mulher, se eu tiver esse homem, e o amor dele, isso me basta. Isso me basta. E aí você casa e você vê que aquilo não te completa, porque o seu relacionamento com Deus não está legal. Aí você pensa: se essa carreira, se eu tiver essa carreira, se eu tiver essa quantidade de dinheiro na poupança, se eu tiver isso, é aquilo, e eu começo a determinar coisas, que se eu tiver na minha vida, essas coisas vão me preencher, e você alcança essas coisas, e no final, você vê, como diz o profeta, são cisternas rachadas, que não podem reter água, porque o nosso coração, ele tem um buraco, do tamanho de Deus, e só Deus pode completar. Então todas as vezes que nós colocarmos qualquer outra coisa no centro da nossa vida, isso se torna um ídolo, e esse é o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Por quê? Porque no dia que você colocar na sua vida, algo no centro da sua vida, que não seja eu, isso vai te consumir, e quando isso for tirado de você, você não tem mais nada. Mas se eu sou o centro da sua vida, se eu sou o amor que você procura, a beleza que você busca, a aprovação que você quer, a bênção que eu tenho, então, quem poderá nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor? Se Ele é o centro, nada, absolutamente nada pode te destruir. Como disse o apóstolo Paulo, e ele entendia muito bem isso. Ele entendia muito bem isso. Eu posso passar por toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque Ele é o centro. Porque Ele é a minha alegria, Ele é a minha força, Ele é o meu sustento, Ele é o grande amor da minha vida. Então se eu tenho, se eu não tenho, eu estou feliz. Porque Ele eu sempre terei.
Então quem é você? Essa é a pergunta de Deus para Jacó. Quem é você? E essa é a pergunta de Deus para você. Quem é você? O que é muito mais do que uma pergunta, querendo informação. Deus não precisa de informação. Quem é você? Deus quer que Jacó pense quem ele é. Então Jacó responde: eu sou Jacó. Eu sou um trapaceiro, eu sou um usurpador. Esse é quem eu sou. Este é quem eu sou. Mas agora, ele é transformado por esse encontro. Você não será mais chamado Jacó, você será chamado Israel. Então, para nós termos um relacionamento, um encontro que é transformador, nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, necessitados completamente da graça de Deus. Não existe nada em nós que atrai a Deus. É graça, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça. Para que nós possamos ter um encontro transformador com Deus, nós precisamos entender isso, que nós não adicionamos nada para Deus, é graça. Porque enquanto você estiver se achando bom, a ideia de graça nunca vai se fazer sentido na sua vida. Enquanto você se achar bom, a graça de Deus nunca vai te transformar, porque você sempre vai se achar merecedor. Agora no versículo 28, 25 e 28, nós temos algo que aqui que intriga os estudiosos, que é motivo de muito debate no meio dos acadêmicos. Se você ler comigo o versículo 25 de novo, ele diz assim: quando o homem viu que não poderia dominá-lo. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo. Versículo 28. O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Isso aqui dá um pane na cabeça de muita gente. Certo, Pati? Dá um pane na cabeça, porque a pergunta que é, tá bom, mas com quem Jacó tem lutado? Se você entendeu até agora o que eu preguei aqui, com quem Jacó tem lutado? Com Deus. Jacó tem lutado aqui com Cristo. Jacó tem lutado com Jesus. Porque todas essas manifestações nós chamamos dentro da teologia de teofania. São manifestações visíveis de quem é Deus. Ele está lutando com Cristo. Deus vem ao seu encontro em Cristo. E agora ele está lutando com Deus. Porque Jesus é Deus. E aí a Bíblia nos diz, ele não pôde dominá-lo, ele não pôde vencê-lo. Ele lutou com Deus e venceu. Como alguém pode lutar com Deus e vencer? Como que Deus não pode dominar alguém? Como pode ser isso? Como que isso funciona? Se nós entendemos aqui a palavra dominar como se submeter, ele tinha poder para dominá-lo. O texto deixa muito claro que ele podia dominá-lo a qualquer momento, porque com apenas um toque, ele desloca a coxa. Com apenas um toque, ele poderia destruir Jacó. Com apenas um toque, ele demonstra que ele é muito poderoso para fazer o que ele quisesse fazer. Mas então por que ele não poderia dominá-lo? Porque essa é a sua situação, é a minha situação. Como disse Jesus, ou João registrou no capítulo 3 do seu evangelho, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como eu costumo dizer, se você quer saber o quanto nós odiamos a Deus, o quanto o homem odeia a Deus, no dia que Deus se tornou homem, o homem matou a Deus.
o dia que Deus se tornou homem, o homem matou a Deus, em Cristo Jesus. O homem natural odeia a Deus, nós nunca nos submeteríamos a Ele, Ele nunca poderia nos dominar sem nos destruir, Ele não poderia nos dominar sem nos quebrar, Ele não poderia fazer isso. É por isso que Ele vem e Ele se submete, é por isso que Ele vem e Ele pode ter esse encontro com Jacó. É por isso que ele vem. Mas tem a segunda parte, porque ele lutou com Deus e venceu. Como que pode ser isso? E duas respostas para isso. Primeiro, como que alguém pode vencer a Deus? Como que você e eu podemos vencer a Deus? Dessa maneira, reconhecendo quem você é, que você é pobre, necessitado, que não tem força, que não pode nada, e fazer como Jacó, você se agarra com todas as suas forças e diz: Senhor, eu não te largo, se o Senhor não me abençoar, eu não posso nada, eu não tenho força, eu estou derrotado, a minha vida está nessa circunstância, Senhor, mas eu não te deixarei ir, porque eu sei que o Senhor é tudo o que eu preciso. E a segunda coisa, o homem só pode derrotar a Deus, vencer a Deus, não ser destruído e dominado por Deus por força, porque Ele tem força para isso, quando Deus se deixa vencer, e Ele se deixou vencer na cruz, Ele se deixou vencer em Jesus. Nós só podemos vencer, porque Ele deixou ser vencido, e em Jesus, Deus se tornou vulnerável e mortal. Deus, em Jesus, se entregou à morte. Em Jesus, Deus pode nos dominar sem nos destruir. Porque agora, como disse o apóstolo Paulo, agora eu estou constrangido pelo amor de Deus. Ele não exerce mais força sobre mim, Ele não precisa mais tocar em mim, me segurar. Porque o que me constrange, o que me carrega aqui, essa noite, o que eu tenho e ninguém vê, como diz Paulo, são correntes de amor, que me constrangem a pegar o Evangelho, dia após dia, manhã após manhã. Mas o que me deixa pregar o Evangelho, e o que me permite estar aqui, e pregar o Evangelho, é que eu apenas recebi o toque de Deus, porque muitas vezes, o que significa esse toque de Deus? O toque de Deus é um toque gracioso, porque Ele podia ter destruído Jacó, mas Ele toca, apenas para revelar. Jacó, ele nunca mais vai andar do mesmo jeito, Jacó vai andar mancando a sua vida inteira, mas o toque de Jesus, que traz dor, que traz sofrimento, que vai te tirar algumas coisas, Ele é um toque misericordioso, porque Ele só quer tirar da sua vida aquilo que está afastando você chegar perto dEle. Mas para que você só pudesse receber um toque, para mostrar quem Ele é, porque o toque é quem revela quem Ele é. Os sofrimentos na sua vida revelam quem Jesus é. Mas para que nós só pudéssemos receber um toque revelador, transformador, Jesus na cruz, Ele recebe o toque da ira de Deus. Ele recebe toda a ira de Deus que estava para vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas em Cristo, Ele absorve aquilo que nós nunca poderíamos, para que Deus pudesse não exercer domínio com força sobre nós e nos destruir. Jesus o recebe na cruz, para que nós pudéssemos apenas ser tocados para transformação. Jesus recebe o toque da ira e recebe a nossa ira na cruz. Então Ele suporta, nós suportamos apenas o toque da transformação, Jesus suportou o toque da destruição. Então, o versículo 30 continua e diz que depois disso, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada.
Jacó tem um choque aqui nesse versículo. Ele diz: eu vi Deus face a face. E ele entende uma coisa, ele entende aquilo que Deus vai falar para Moisés, alguns capítulos aí para frente em Êxodo. Deus, me deixa ver a sua glória. Ninguém pode ver a minha glória, você vai morrer. Agora Jacó, ele entendeu uma coisa: eu vi Deus face a face, eu tive encontro com Deus face a face, mas como pode ser isso? Eu ainda estou vivo, como que Jacó pode ter um encontro face a face com Deus, e ainda continuar vivo? Da mesma maneira que você pode ter um encontro face a face com Deus, e continuar vivo, porque Jacó teve um encontro face a face com Deus, através de Cristo. A única maneira de nós continuarmos vivos, naquele grande dia, porque nós todos encontraremos com o Senhor um dia face a face, e a única maneira de nós escaparmos esse dia, é porque naquele dia, o sangue do Cordeiro vai nos cobrir, e o sangue vai nos cobrir, e então Deus agora vai nos olhar, através das lentes de Jesus Cristo, porque Ele sabe que o Filho recebeu a nossa ira, Ele recebeu a nossa ira, e aí ele atravessou aquele lugar, chamado Penuel, mancando. Depois que Jacó teve um encontro com Deus, a sua vida nunca mais foi a mesma. E eu tenho uma tese: depois que nós temos um encontro transformador com Deus, depois que nós encontramos Deus face a face, a nossa vida nunca mais é a mesma, ela não pode ser mais a mesma. Se você estiver dirigindo a 495 na contramão, e você encontrar um caminhão voltando na contramão a 80 milhas por hora, e você dirigindo a 80 milhas por hora, existe a possibilidade, quando você se chocar com ele, da sua vida continuar a mesma? Existe um Deus no céu que é infinitamente maior do que qualquer caminhão a 80 milhas por hora. Então é impossível para você e para mim encontrarmos com esse caminhão e continuarmos andando da mesma maneira que nós andamos antes. O encontro com Deus transforma a sua e a minha vida. Jacó saiu de lá mancando, e ele nunca mais deixou de mancar. Isso quer dizer o seguinte: depois que ele encontrou com Deus, a sua vida foi transformada. Mas então nós temos aqui o nome da nossa igreja, porque Jacó, no versículo anterior, ele fala assim: eu vi Deus face a face, e ele faz um jogo de palavras em hebraico, a palavra panim, que é face em hebraico. Eu vi Deus, panim, a face de Deus, e ele coloca panim el, eu vi a face de Deus, panim el. Mas a partir do próximo versículo, aquele lugar já não é mais chamado Peniel, e sim chamado Penuel em hebraico. E todas as outras vezes que a Bíblia vai se referir a esse local, ela não usa mais a palavra Peniel, ela usa a palavra Penuel. É por isso que o nome da nossa igreja é chamado Penuel. Porque nós cremos que a missão da nossa igreja é ser um local onde as pessoas encontram com Deus, com a face de Deus, e têm as suas vidas transformadas. Nós cremos que Deus nos levantou como igreja para ser o local onde as pessoas encontram na palavra dEle, porque nós não acreditamos em prédios, nós não acreditamos em nada disso, não existe o local é esse local, é a palavra dEle. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e Jesus vai transformar as vidas. Esse é o nosso chamado como igreja. Então eu queria lembrar você essa noite algumas coisas. A casa é nova, mas o Evangelho é o mesmo. A casa é nova, mas o Evangelho é o mesmo. Nós pregamos aqui para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, Penuel. Ser esse local. Amém? Eu queria convidar o pastor Thales, os membros do conselho da igreja que estão aqui,